Muito bem, meus amados irmãos, muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Talvez para você não seja boa noite ou bom dia, mas o horário que você está ouvindo esta gravação, esse vídeo, eu quero agradecer pela sua participação e também pelo prazer de estar falando com você, entrar na sua casa, falar com a sua família, porque na verdade, para um pastor ficar sem vir à igreja e não ver o seu rebanho, é uma das angústias mais grandes que o pastor pode ter na vida, é não estar próximo das suas ovelhas. Mas aqui nós estamos, a igreja continua viva e nós acreditamos que isso não é o suficiente para que nós deixamos de nos comungar, deixamos de participar, de ser edificados com a palavra de Deus. E nesse instante, eu quero ler com você um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 19. Talvez vou me eximir do texto todo, para que nós absolvemos um pouco do tempo. Mas Paulo começa escrevendo a carta aos Efésios da seguinte maneira: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de nosso Senhor e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós vamos estar lendo até aqui. Depois você aí na sua casa com a sua família, você pode ler até o verso de número 19. É bom lembrar que a oração é o retrato da nossa alma, não podemos esquecer disso. Jesus, certa feita, ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é só no sentido de mal ou de bem, mas da nossa vida cotidiana. Então a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a oração é o retrato da nossa alma, é a nossa também identidade espiritual, é a oração. Uma pessoa que não ora, poderíamos dizer que ela não tem identidade. E além dela não ter essa identidade, a gente pode dizer que a oração também é a digital do cristão. A oração é a digital do cristão. Portanto, a oração tem um papel importantíssimo nas nossas vidas. E aqui nós dividimos esse ensino, essa breve meditação, a maneira como oramos e o conteúdo das nossas orações revela, na verdade, o pensamento que temos de Deus. Então, a maneira que nós oramos, isso revela como nós pensamos que Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode, o que Ele deixa de fazer, e a gente, na nossa oração, a gente demonstra isso. Na verdade, o conteúdo das nossas orações mostra o pensamento que nós temos, na verdade, de Deus. E a gente aqui destacou alguma coisa interessante. A gente poderia apresentar aqui: quando quando apresentamos nosso mundo a Deus. Quando é que nós apresentamos nosso mundo a Deus? Nós apresentamos nosso mundo a Deus quando nós oramos apenas, vamos dizer aqui sem ser muito agressivo, mas quando nós somos um tanto egoístas, que nós apresentamos o nosso mundo a Deus. E qual é o nosso mundo que apresentamos a Deus? Nossos problemas, nossa dificuldade, a briga, o filho nas drogas, a desavença no lar, o desemprego, a economia da nossa casa, a nossa saúde. Este, na verdade, é o mundo nosso, né?
o nosso mundo que nós apresentamos a Deus. Se ora pedindo a Deus mudança, transformação, desejo de ler a palavra, estudar a palavra, pouco se ora a respeito disso. Então nós temos aqui o mundo de Deus, né? Nós apresentamos o melhor, o nosso mundo, e também somos participantes do mundo de Deus, do mundo de Deus. A primeira é a mais comum entre nós, né? Quando Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, nessa carta, ele nos ajuda a perceber a sua teologia e o caráter que ele tem de Deus. Então, quando apresentamos nosso mundo a Deus, apresentamos isso que eu acabei de falar para você. Mas quando nós participamos do mundo de Deus, Paulo diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o nosso desejo, na verdade, como Paulo disse, o nosso mundo não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E Jesus disse, com respeito ao cuidado de cada um, ele não disse lá no Evangelho de Mateus que ele cuida dos passarinhos que não plantam, não colhem, não seguem e tal, e ele diz assim: contudo, nosso Pai Celeste não deixa nenhum deles perecer. E ele diz assim: quanto não vale mais vocês do que os passarinhos, né? Por isso que ele disse lá em Mateus, que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando esse mundo de Deus, o reino de Deus, na verdade estamos falando aqui do mundo de Deus. Nós estamos falando das coisas que Deus está interessado, as coisas pelas quais Jesus morreu. Então nós pensaríamos aqui ser o intercessor por missões, ser o intercessor pelo missionário que está lá fora, ser intercessor pelos pastores da igreja, ser intercessor por aqueles que estão em liderança, ser intercessor, enfim, por todos aqueles que estão empenhados na obra de Deus, cumprindo, na verdade, o propósito pelo qual nós somos salvos. E nós somos salvos, uma das primeiras coisas que Jesus disse para os discípulos: olha, agora vocês vão, ensinem as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, aí então estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, nós temos aqui aquele mundo objetivo, que é esse mundo que é o mundo nosso, né, que nós vemos as coisas, que nós apalpamos, tocamos, passamos e tal, mas nós temos um mundo subjetivo. O mundo subjetivo, ainda que seja uma realidade, que é a presença de Deus, é a Bíblia pela fé, que nós aceitamos ela pela fé. O mundo subjetivo, nós cremos na cura, nós cremos no milagre. Esse é o mundo subjetivo que nós não apalpamos nem vemos, mas sabemos que é uma verdade, porque a palavra de Deus nos diz a respeito destas coisas. Então Deus sempre quase está sendo convocado pelas nossas emergências, né? E se a gente olhar aqui o momento que nós estamos vivendo, você vai observar que a gente pede para Deus guardar o povo, isso e aquilo, e não está errado pedir para Deus guardar o povo, mas porque nós nos levantamos contra os principados, contra as potestades, que a gente sabe que tem a mão dele. Se é uma situação que nós estamos vivendo, em que a igreja no mundo parou assim, em termos de presença, você já pensou o prejuízo que isso tem trazido para as igrejas? Não estou dizendo aqui financeiramente não, essa está em segundo plano, mas o prejuízo espiritual que a igreja, as pessoas que frequentam a igreja, quanta perda a igreja está tendo. Então há uma ação das trevas nessa questão do Covid-19. Então a gente não pode baixar a guarda de jeito nenhum. Por isso nós cremos, não tanto pelo que o governo está propondo, pelas autoridades que estão propondo, que também é um auxílio, mas nossa confiança está em Deus. É como diz o Salmo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor nosso Deus. Então Deus está sempre sendo convocado para atender às nossas necessidades, e pouco Deus está sendo convocado para fazer de nós um verdadeiro homem, uma mulher, um moço de Deus, para trabalhar na sua obra, fazer então a sua obra. E ele é grato pelo fato de que Deus
Paulo aqui, ele é grato pelo fato de que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Veja que privilégio. Não estou dizendo aqui da predestinação, não. Quando você fala aqui que Ele nos elegeu, você vai encontrar aqui, ou nos predestinou, você vai encontrar a palavra sempre no plural. Você nunca vai encontrar predestinação no sentido pessoal, porque nós não temos predestinação. Nós temos, na verdade, como igreja, sim, nós somos salvos, somos predestinados por Deus para fazer a sua obra, mas pessoalmente nós não temos essa predestinação para ser salvo. Então, veja que Paulo nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então você observa aqui, que para que a obra de Deus, aos olhos do seu povo, para que compreenda a esperança da vida em Cristo, o poder da ressurreição pelo qual agora vivemos, e a exaltação da glória de Cristo, mais do que ser liberto da prisão, seu grande desejo, Paulo está dizendo aqui, é ver seus irmãos e irmãs tendo conhecimento da verdade de Cristo e crescer em direção à sua real humanidade. Veja que Paulo, ele estava preso, mas você não vê Paulo aqui, olha, ora por mim, estou sofrendo muito nessa prisão, olha, vocês oram por mim, porque estou numa luta tremenda dentro dessa prisão aqui horrível, e úmida. Não, você não vê Paulo reclamando disso. A preocupação de Paulo, mesmo na prisão, era a preocupação com a igreja em que ela tivesse conhecimento de Deus. Então Paulo, na verdade, ele está aqui preocupado com o mundo de Deus, e o mundo de Deus é esse, que nós estejamos sempre fazendo a sua vontade. Você lembra de Jesus, quando ele estava lá conversando com a mulher samaritana, e os discípulos foram comprar comida, e eles chegaram com a comida, Jesus, ao invés de comer a comida, porque já era tarde, tudo indica que já foram comprar comida porque estavam com fome, e ele falou assim, olha, eu não quero comida não, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, e Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, a nossa prioridade, o nosso objetivo, o nosso alvo, na verdade, não é viver o nosso mundo, mas viver o mundo de Deus. Porque nesse mundo, as coisas que precisam ser acrescentadas, Deus vai fazer isso porque está escrito na sua palavra. Basta tão somente nós orarmos de maneira correta e Deus, como sempre, responderá a nossa oração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ajude você a não largar a palavra de Deus e não esqueça do culto doméstico. Tire um dia da semana, e eu também vou fazer o meu lá na minha casa. Escolhi hoje para nós fazermos o culto na minha casa. Eu e minha esposa, só nós dois, vamos fazer o culto em casa. Eu vou cantar com ela, vou orar, vou ler a palavra, para que a família que anda tão dispersa, tão ausente, por causa do celular, da televisão, dos apps da vida, então a família pouco conversa. E fora aqueles que ainda almoçam, jantam na frente do celular, na frente da televisão, e não tem comunhão com a família. E eu digo, como diz a Bíblia, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu conserto. O fato de ficarmos em casa, vamos então, como muita gente tem dado exemplo, ajudar quem sabe nossa esposa, nossos filhos, fazer o dever, criar algum dever para quem tem criança pequena, os deveres da escola, não é verdade? Vamos reunir, principalmente reunir em torno da palavra de Deus, que é uma raridade na família brasileira, ter família reunida apenas para orar. Então não esqueça desse culto, e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E mais uma vez eu estou lembrando você que tem suas contribuições, seus dízimos, suas ofertas, procure o seu dirigente, você vai encontrar na nossa igreja os meios como você deve entregar seus dízimos e suas ofertas, até porque você não pode ficar sem receber a bênção da contribuição. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eu estou te agradecendo, Pai, por essas vidas que estarão ouvindo esta palavra, e certamente com a tua graça, Senhor, alcançará cada um deles para o louvor e a glória do teu santo nome. Meu Deus, nos desperta, nos une em família, meu Deus, agora que estamos tendo esta oportunidade de poder, ó Deus, reunir para glorificar o teu nome, te bendizer
Então nos dê essa graça de estar sempre reunidos, deixar de pôr de lado o celular, a televisão, mas unir em torno da Tua palavra, Pai, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Sua boca. Portanto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nosso coração da família, que o coração das famílias, meu Deus, de uma forma geral, esteja voltado para Ti, para o louvor do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para permanecer firme, e quando retornarmos com força dobrada do Teu Espírito, para o louvor do Teu nome. Essas bênçãos eu te peço em nome e para o louvor do Senhor Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, até a próxima. Deus abençoe a todos.